Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais um vídeo aqui no canal e já vou convidando você para estar se inscrevendo no canal. Não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, também estar comentando para mim saber se vocês gostaram. Pessoal, eu gravei para vocês todo o nosso domingo, como que foi, né? Mostrei eu fazendo almoço. Fiz um purê de batata maravilhoso que ficou bem gostoso, um arrozinho, uma saladinha e eu gravei tudo para vocês. Então, vou estar colocando aqui agora o vídeo para vocês estarem vendo de como que foi o nosso domingo. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, né? Vou gravar aqui para vocês falando. Eu fiz o almoço do domingo, só que eu não fiquei falando assim porque nós já tinha acordado tarde, né? E se eu ficasse falando, eu ia demorar a fazer o almoço. Mas aí eu já comecei fazendo o arroz, né? Coloquei óleo primeiro, como vocês viram. Depois eu coloquei o alho que eu piquei e deixei o alho ir fritando, né? Enquanto o alho foi fritando, eu tinha cozinhado umas batatas, cozinhei umas 5 batatas com sal. E depois dessas cozidas eu amassei, né? E elas pra tá fazendo purê de batata, porque eu fiz arroz, feijão, purê de batata e uma saladinha, né? Aí fui mexendo, né, até o alho dar uma fritadinha. Aí, depois que o alho fritou, né, coloquei umas duas medidas dessa daí de arroz. Esse copinho que eu uso é aquelas tampas, sabe, de garrafa de tomar café. Aí coloquei, fui mexendo e deixei indo fritar. Fritar assim, dar uma fritadinha no arroz, né? Não sei se é assim que fala, mas aí mexi um pouquinho, como vocês viram aí. Aí depois que eu vi que já tava bom, aí eu coloquei água, né? Tinha esquentado água, coloquei a primeira água e fui acrescentando o sal. Aí o sal a gente vai colocando e vai vendo o gosto, né? Aí depois eu tampei e esperei essa água secar. Depois que aquela água do arroz seca, gente, eu nem mostrei pra vocês no vídeo, mas aí eu desligo, ponho só a primeira água, desligo o arroz, depois eu deixo ele descansando assim 1 hora, depois eu volto novamente e venho com uma água quente e coloco, né, a segunda água. Aí o arroz fica bem soltinho. O segredinho pro meu arroz ficar soltinho é esse daí que eu uso. Aí depois eu fui fazer a carne moída, o molho da carne moída, pra tá fazendo purê de batata. Então eu coloquei, né, um pouquinho de alho e a cebola. E como vocês veem aí, a carne, gente, não tinha descongelado, sabe? Então ela tava um pouquinho congelada. Então eu só coloquei ela na panela aí. Depois que a cebola deu uma fritadinha, coloquei ela na panela. Não temperei porque ela tava congelada assim no momento, né? Esperei ela descongelar, desfazer dentro da panela para me temperar depois. Aí, enquanto a carne moída ia descongelando dentro da panela, né? Ia desfazendo, cozinhando. Aí eu fui picando a salsicha para tá fazendo feijão. Aí eu sempre gosto de colocar salsicha, sabe, no meio do feijão. Aí eu fui picando ela. Depois eu peguei um pedacinho de calabresa, porque eu fiz pouco feijão. Aí piquei também a calabresa. Aí antes, né, eu tirei a salsicha ali da tábua pra tá tendo espaço pra picar a calabresa. Aí eu piquei a calabresa e, gente, vocês não reparam, porque todos os meus vídeos, a maioria eu saio fazendo bico. Não sei porquê, né? Mas vamos lá, né? Aí fui picando a calabresa. Eu gosto de picar ela bem pequenininha pra tá fritando, colocando no meio do feijão. Eu gosto bastante, né? Não sei se vocês gostam, mas se vocês gostam, deixei no comentário pra mim saber. Depois, tinha um pedacinho de bacon, aí eu peguei e piquei esse pedacinho de bacon para tá colocando também no meio do feijão.
Aí piquei, né, também em pedacinho. O bacon é assim, ele parece estar grande, mas na hora que frita ele some tudo, né? Então, eu piquei depois que eu tinha picado, né? Coloquei dentro da vasilha pra depois estar fazendo feijão. Só pra estar adiantando mesmo, né? Aí, tudo que eu fui fazendo, eu já fui lavando vasilha pra não sobrar muito depois, porque a hora que eu fui acabar de almoço, gente, já tava dando quase 3 horas da tarde. Então, eu já demorei, né? Então, fui adiantando as coisas. Aí, eu fui mexendo a carne, né? Esperando ela dar uma cozidinha pra mim tá temperando ela. Depois, né, que eu tinha amassado a batata pra tá fazendo purê, aí coloquei uma caixinha de creme de leite. Depois eu tinha um pouquinho de requeijão na geladeira, aí eu peguei esse restinho do requeijão, coloquei também no meio da batata, né? E eu gosto muito de estar colocando requeijão. Eu até queria que tivesse mais, mas como já tava tarde, eu nem ia comprar não. Aproveitei o que tinha mesmo na, na geladeira, né? E fui misturando. Aí eu rapei até tudo, né? A gente não pode desperdiçar nada. Aí depois eu fui mexendo, misturando tudo. E como a batata eu tinha cozinhado ela com sal, então ela tava bem temperadinha. Até tinha experimentado antes. Então nem precisava muito assim, tá? Pondo sal, tempero, né? Depois eu até coloquei um pouquinho de orégano, esses chanchurri, essas coisas assim, só pra dar mais um gostinho mesmo. Mas não precisava, porque a batata eu tinha até posto bastante sal, então misturou com creme de leite e requeijão e deu uma quebradinha, né? No, no gosto. Mas eu acho que eu gravei, né? Eu colocando alguns temperinhos aí. Mas aí eu fui misturando, né? Até ficar uma papinha. Aí eu experimentei. Tá vendo que fica bem uma papinha mesmo? E eu amassei tudo num garfo, gente, porque eu não tenho aqueles amassador de batata. Eu até quero comprar um, porque é muito prático, né? E é bem baratinho e às vezes a gente vai assim nos lugares, vê e nem compra, né? Compra outras coisas, mas não compra o amassador de batata. Mas eu coloquei o tempero de bacon, chanchurri, como eu falei, um pouquinho de orégano e fui mexendo aí ficou bem amassadinho, né? Ficou até bonito, né? Aparentemente. O purê de batata, mas estava uma delícia, gente. Aí, depois, eu fui, né, mexendo a carne moída, esperando, né, ela tá desfazendo, porque ela tava muito congelada. Aí, fui mexendo nela, né, pra ajudar porque a dar uma descongeladinha, porque eu esqueci de tirar mais cedo. Esqueci de tirar mais cedo, né, no domingo. Aí eu tirei bem em cima da hora, por isso que ela ficou assim. Mas aí a hora que deu uma cozinhadinha, né? Aí eu fui. Eu até tinha lavado os milho e azeitona. Aí fui, peguei, né, o sazon, sal pra tá temperando. Depois peguei tempero de bacon, né? A minha mão ficou muito na frente, gente. Mas é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo com o tempo a posicionar a câmera bem direitinho. Aí eu fui mexendo, pra tá misturando os temperos. Depois fui arrumar a câmera direito, né? Que eu vi que a minha mão já tava atrapalhando um pouquinho. Depois eu coloquei esse temperinho aí que eu esqueci o nome. Esse temperinho amarelo pra dar uma cor, tipo corante, sabe? Aí acrescentei o milho e a azeitona. E fui mexendo pra tá misturando. Aí fiquei mexendo, misturando, né, o milho, a azeitona.
e experimentei também, né? E vi que tava faltando um pouquinho de sal. Aí fui colocando os temperinhos, acrescentando. Aí ficar mexendo, né? Aí coloquei também um pouquinho de sachê de massa de tomate. Eu não gosto muito de massa de tomate, esse sachê, porque toda vez que eu coloco, se eu colocar muito, né, eu acho que o gosto fica muito forte, e eu não sei se vocês são assim, mas pelo menos eu acho que fico arrotando esse sachê o dia inteiro, então não gosto muito. Aí coloquei um pouquinho de água, né, pra dar uma engrossadinha, tampei a panela e aguardei. Aí depois eu fui montar, né, o purê de batata. Aí coloquei um cheirinho verde na carne moída e mexi, né, pra tá misturando. Aí fui fazer a primeira camada do purê de batata. Fui passando a batata, né, por toda a travessa, até ficar certinha. Aí fui passando com a colher mesmo. Cada um tem um modo de fazer, né? Tem gente que faz a primeira camada de carne moída, depois passa o purê de batata, mas cada um, sim, tem sua forma, né? Aí depois eu fui colocando a carne moída e espalhando ela sobre toda a travessa, né? Em cima da primeira camada de batata, de purê de batata. Depois eu fiz, né, a segunda camada. Fui colocando em bolinha assim mesmo, pra tá espalhando melhor. Mas acaba que a segunda camada, depois que coloca a carne moída, né, já vai sujando um pouquinho, não fica tão perfeita, mas o importante é que fique gostoso, né? Aí fui colocando e a hora que eu cheguei aí na segunda camada, eu já podia ter finalizado o purê de batata todo na segunda. Só que aí eu deixei um pouquinho para fazer a terceira, só que a terceira camada já não foi o suficiente. A batatinha que sobrou não foi o suficiente para fazer a terceira camada. Mas então aí eu fui colocando, né, o resto da carne e coloquei o restinho da batata que sobrou. Aí nessa hora eu já até comecei a pensar, ixi, vai dar tudo errado, né? Não, a batata não vai dar, mas foi assim mesmo, né? Ficou muito gostoso. O importante é isso, né? Aí fui pôr no restinho mesmo pra não desperdiçar. E fui rapando tudo pra não deixar nada sobrando aí. Aí depois fui abrir, né? A mussarela que eu compro, ela já empacotadinha. E fui colocando sobre o purê de batata. E fui colocando tudo, né? Tinha só 7, né? Aí tinha sobrado uma, peguei e fui picando pra não deixar só uma na geladeira. Coloquei orégano por cima. Eu acho que tudo que eu faço, eu sempre coloco, né, orégano. Aí levei ao forninho, né? E deixei lá por uns 15 minutos só pra tá derretendo o queijo mesmo. Aí ficou uns 15 minutinhos no forno. Fui fazer então, né, o feijão. Eu coloquei um pouquinho de óleo. Aí coloquei a calabresa, a salsicha e o bacon pra dar uma fritadinha. Aí eu fecho a panela, né, deixo dar uma fritadinha primeiro. Depois que frita, né, dá uma fritadinha assim, mais por cima mesmo, né, não deixo fritar muito. Aí eu coloco o feijão, né, depois aí que eu fui ver que só tinha um tiquinho, que eu nem tinha reparado muito. Tinha feijão cozido que eu tinha cozinhado, só que tava na panela de pressão, aí era feijão preto e esse era um feijão roxo. Aí eu não queria misturar, né, os dois, então acabei com esse mesmo. Aí coloquei um pouquinho de água, coloquei, pra tá temperando, coloquei sazon, que é próprio para temperar feijão, e coloquei um pedacinho de caldo de quinoa.
eu uso só esses dois mesmo pra estar temperando feijão. Porque o caldo de quinoa já tem sal, né? E o sazon também dá um gostinho, assim, tem um pouquinho de sal, né? Então eu uso só esses dois mesmo. Depois eu abri, né, a panela de novo, depois de um tempinho. O feijão já vi que já tinha engrossado o caldo, aí desliguei a panela e abri, né, o arroz para mostrar para vocês como que fica bem soltinho e também para estar experimentando, né? Aí tinha ficado bem temperadinho. Fui fazer uma saladinha. Eu gosto muito, salada para mim eu gosto muito mais só de alface, cenoura, assim, tomate. São mais assim, essas coisas que eu como salada, né? Aí fui, piquei o alface. Eu gosto de tá picando ele, né? Tem gente que gosta da folha maior ou só de rasgar, mas eu prefiro tá picando ele assim mesmo. Aí eu fui cortando, né? Picando. Eu dobro o alface e pico assim, né? Tem gente que consegue picar bem fininho, mas eu não consigo, né? Eu queria muito saber picar bem fininho. A minha mãe mesmo sempre trabalhou em restaurante ou casa de família, então tudo que ela vai picar assim, ela sempre consegue picar fininho e numa rapidez com a faca, né? Eu não. Eu já pico mais grosso mesmo, tento picar fino, mas acaba que não sai. Aí, né, fui pegar um tomate, tinha metade do tomate na geladeira. Aí eu piquei a metade mesmo pra não tá deixando, né, perder na geladeira. E eu gosto de temperar o alface, gente. Credo, eu falo muito i, né? Ih, gente, mas é assim mesmo, né, gente? Vocês vão me desculpando aí. Depois depois eu vou melhorando mais pra vocês. Aí eu gosto de estar temperando o alface, né, com um pouquinho de azeite. Aí eu coloco chanchurri, eu uso chanchurri em quase tudo. Chanchurri, um pouquinho de sal e também eu tinha acabado de falar e eu esqueci. Orégano. Eu também gosto muito de colocar orégano na saladinha, né? Eu acho que fica bem gostosinho. Então a saladinha ficou pronta. Aí eu fui fazer a mesinha posta pra vocês. Eu quero ainda comprar, né, mais desses paninhos sim, pra jogo americano, né, pra fazendo mesa posta, porque eu só tenho dois, mas depois eu vou comprando. E também quero comprar aqueles guardanapos de paninho, que eu acho muito bonitinho, eu não tenho nenhum, gente, vocês acreditam? Pois é. Mas aí fiz, né, coloquei os pratos do jogo americano, coloquei também essa jarra linda, que eu tô apaixonada por ela, né, que eu comprei recentemente, aí coloquei ela. Depois eu fui e coloquei, né, os dois copos, coloquei também o garfo, faca, né, pra tá enfeitando, e a mesa posta ficou assim. O almoço já ficou pronto. Fiz uma saladinha de alface com tomate. O purê também ficou com a cara bem bonita, né? Espero que tenha ficado gostoso. Quase que a batata não deu, mas tudo bem, né? Feijão também. Fiz um feijão com calabresa, bacon. Pus um pouquinho também de salsicha. E o arrozinho, né? Que não pode faltar. O arroz ficou bem soltinho, como vocês podem ver, mas foi isso. Agora nós vamos almoçar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And
depois que nós almoçamos, meu esposo lavou as vasilhas para mim. E aí eu fui ajudar ele a estar secando, né? Aí limpei o fogão. Depois, eu tinha gravado tudo para vocês pelo telefone dele, porque na hora o meu tinha descarregado. Aí eu peguei o dele emprestado para estar gravando. Só que eu fui caçar para estar mostrando para vocês, colocando aqui, né? Eu não achei no telefone dele, não. Não sei o que aconteceu. Olhei, fucei em tudo, mas não achei. Então ficou só esse vídeo mesmo, né? Eu varri a casa toda. Varri a casa toda não, né? Varri a cozinha. Antes, quando eu tava fazendo almoço, meu esposo varreu a casa pra mim, até na sala. Aí ele deixou, né, da cozinha pra mim tá finalizando porque eu tava fazendo almoço. Aí ele varreu e passou o pano. Aí ele deixou só a cozinha pra varrer e passar pano. Então aí eu varri, depois eu fui, né, peguei o pano de chão, o rodo, pra tá finalizando a casa. Aí na água mesmo eu coloquei um pouquinho de desinfetante pra dar um cheirinho, né? E esse desinfetante que eu uso, gente, eu já mostrei pra vocês o desinfetante que eu uso no vídeo de comprinhas. Pensa num cheirinho maravilhoso. O bom dele é que ele é muito concentrado. Então, um pouquinho que coloca dentro da água, a casa já fica bem perfumada, sabe? Então, assim, ele é bem cheiroso. E ele também dá uma espuminha, parece que tem um pouquinho de sabão dentro dele. Não sei explicar pra vocês. Mas ele também dá uma limpadinha boa, sabe? Na casa. Aí eu só coloquei a água e o pouquinho do desinfetante mesmo pra estar finalizando. Aí fui, né, passar o segundo pano na casa, passar um mais seco pra tá secando. Fui passando, né? Passa, 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 limpando a casa. Vida de dona de casa não é fácil não, né? Mas eu gosto muito da minha vida de casada. Então, essas coisinhas de limpeza é o de menos, né? E depois coloquei o tapete, né? Peguei o restinho de sujeira com o pano mesmo. Dei uma lavadinha no pano de chão. Depois fui, né, colocar as coisas no lugar para não deixar as coisas fora. Peguei os tapetes para tá finalizando a casa. Essa parte é uma satisfação, porque já vai finalizando a casa, né? Porque a gente demorou muito a arrumar a casa, fazer almoço. E foi assim, gente, a casa ficou desse jeito, bem limpinha. Pessoal, então foi isso o nosso domingo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me perdoem se não saiu, né, a narração muito bem, perfeita, mas eu quero estar melhorando a cada dia para estar trazendo o melhor para vocês. Então, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e também aperte, né, na descrição, clique no link e vai lá no meu Instagram para vocês me conhecerem mais um pouquinho de perto, tá? Então, um abraço e um grande beijo para vocês.